dia, tudo bem? Antes de mais nada, a nossa repetitiva hashtag fica em casa, ok? Talvez você esteja estranho, nossa, professor, tem alguma coisa diferente, eu não reparou nada, né? Ué, professor, usar óculos, gente, na verdade eu uso lente, tá? Mas eu ontem fiz uma besteirinha com a lente, eu pensei, não vou abrir outro pacote não, uso óculos mesmo. Bom, mas vamos ao que interessa. Bom, falei bom já umas 30 vezes, né? Só nesses 30 segundos de fala. Enfim, hoje nós estamos encerrando o conteúdo do primeiro bimestre, ok? Então, na verdade, hoje eu não vou iniciar. Eu até pensei, não, vou começar logo com uma matéria nova, mas calma, tá? Respira, não pira e estuda, tá? Por quê? Porque eu decidi que não iria... Hoje nós começaremos a falar sobre pronome relativo e posteriormente função sintática do pronome relativo. Mas é uma matéria, principalmente a função sintática do pronome, é uma matéria um pouco mais densa, mais pesada, né? E aí eu falei, não, vou deixar, semana que vem feriado, então nós não teremos aula, tá? Não haverá videoaula referente a esse conteúdo, mas se Deus quiser na aula seguinte, então nós nos vemos, sem ser hoje, daqui a 2 semanas, tá? E aí nós iniciaremos sim o conteúdo do segundo bimestre, porque por ser um conteúdo mais pesado e a gente tá encerrando, eu falei, não vou adiantar também tanto o conteúdo. Vou dar no período certinho, tá? Porque a gente também já tá fechando num tempo razoável, digamos assim. Então hoje nós faremos apenas a correção dos exercícios de semana passada. Tranquilo? Espero que tenha ficado esclarecido, beleza? Vamos à correção. Bom, eu pedi o seguinte, nós estamos falando sobre as orações subordinadas e substantivas, e na questão de número 1 eu pedi o seguinte, observe a oração abaixo, parece que encontraram a mãe do bebê, tá? Até uma frase exclamativa, né? Parece que encontraram a mãe do bebê, aquela coisa. E aí eu pedi o seguinte, classifique o período e as orações. Quando eu peço para vocês classificarem o período, é para vocês me dizerem se é período simples ou se é um período composto, tá? Então a minha primeira oração é... E essa outra cor que a rosa já tá... Parece que encontraram... Vou botar embaixo, tá? A mãe do bebê. Essa é a nossa frase, tá? Essa é a nossa oração. E aí, o que foi que eu pedi? Pedi para vocês classificarem o período. Opa, eu pedi duas coisas. Classifique o período e as orações. Tá. Então, para eu classificar o período, eu tenho que saber se ele é simples ou ele é composto. Se ele for simples, ele tem um verbo só. E também é conhecido como oração absoluta. Então, quando eu falo, então essa daí é uma oração absoluta. Eu tô falando de quê? Eu tô falando que é um período simples, é aquele que tem um verbo só, tá? E o período composto é aquele que possui 2 ou mais verbos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar pra minha frase, tá? Pra frase que eu recebi pra ser analisada, e vou ver. Tem um verbo, tem 2, tem 3, tem quantos verbos? Então, aqui de cara a gente já vê o parece, tá? Um verbo, que encontraram a mãe do bebê. O encontraram também é um outro verbo. Então, aqui a gente já sabe que nós temos um período composto. Tá, parece. Legal. Faz sentido? Sozinho? Tem a estrutura do verbo parece. Ela apresenta uma relação de independência sintática, ou seja, não pede sujeito, não pede complemento, não pede nada. A estrutura da minha oração já é suficiente? Não. Então a gente tem um período composto por subordinação. Beleza? E aí eu pedi para vocês classificarem a oração, tá? Parece isso. Posso substituir o que encontraram a mãe do bebê por isso? Sim ou não? Sim. Mas vamos colocar na estrutura correta, sujeito, verbo, complemento? Então, parece isso. Isso parece.
encontraram a mãe do bebê. Bom, parece barrinha, tá? Então aqui eu tenho a minha primeira oração. Então vou colocar aqui já, tá? A resposta. Primeira oração, parece. E a minha segunda oração, aqui parece a minha oração principal. Tranquilo? E na minha segunda vai ser a minha, desde o que, tá? Vou colocar do que até, vou ter reticências, tá? Até bebê, que vai ser a minha oração subordinada. Substantiva, consegui substituir a oração, a conjunção integrante por isso, então é uma substantiva. Agora a gente vai analisar de que tipo, tá? Foi isso que eu pedi, período composto, tá? Botei já subordinação e a gente vai analisar. Parece que encontraram a mãe do bebê. Parece isso. Mas se a gente transpuser essa frase, se a gente colocar na ordem direta, vai ficar isso parece. Então a gente vai falar para ela, o que parece? Isso. Concordam que isso está funcionando como sujeito? Sim ou não? Sim, espero que sim, tá? Então o isso está substituindo o que na nossa frase? O que encontraram a mãe do bebê. Então como é que ficaria essa frase? Que encontraram a mãe do bebê? Parece. Nossa, mas é estranho. Mas veja, substituindo por isso, isso parece. Não fica tão estranho, né? É porque, na verdade, a gente tá levando junto a conjunção integrante, tá? Então, que encontraram a mãe do bebê, parece. Eu disse pra vocês que a ordem tem que ser sujeito, verbo, complemento. Beleza? Então, o verbo a gente já tem aqui. A gente tá procurando quem? O sujeito. Por quê? Quem foi que disse que esse daqui precisa de algum complemento, né? Então veja só. Que encontraram a mãe do bebê, parece. Se isso aqui, se o isso, que está substituindo toda essa oração aqui, tem a função de sujeito, como é que vai ser o nome dessa oração aqui? Que encontraram a mãe do bebê? Vai ser uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Beleza? Por que subjetiva? Porque a minha oração subordinada substantiva está exercendo o papel de sujeito em relação à minha oração principal. Parece isso. Ah, mas que parece alguma coisa. Não, cuidado, não confunda, tá? Na verdade, aqui, ó, o verbo na terceira pessoa do singular, como eu falei, você tem que analisar a estrutura sujeito, verbo, complemento. Então, veja só. Isso parece. Aí você olha o que parece? Isso. Então, você achou o sujeito. Se isso está substituindo toda essa estrutura aqui e funciona como sujeito, como é que vai ser o nome da minha substantiva? Oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Tranquilo até aqui? Até coloquei lá, oração, eu já tinha preparado o gabarito. Então, período composto, porque eu tenho mais de um verbo, eu tenho 2 verbos, tá? Por subordinação, porque existe uma relação de dependência sintática. O meu verbo sozinho, ele não faz sentido, ele precisa de uma outra estrutura, ou seja, porque eu preciso formar a forma sujeito e verbo complemento, ok? Eu preciso dessa estrutura, e essa outra estrutura está na minha segunda oração, por isso é uma relação de subordinação. Então, a minha primeira oração é parece, tá? Tem um verbo, tem uma oração. E a minha segunda é que encontraram a mãe do bebê. Coloquei o isso na sua posição na ordem direta. Está funcionando como sujeito do meu verbo. Se está funcionando como sujeito, que tipo de oração eu tenho? Oração subordinada substantiva, subjetiva. Tranquilo até aqui? Deu para entender? Deu para analisar? Então, o que eu pedi nessa frase? Para vocês classificarem o período e as orações. Aqui eu poderia ter falado período composto, mas aqui eu quis ir além e falei período composto por subordinação. Parece a oração principal e que encontraram a mãe do bebê, minha subordinada substantiva, porque eu consigo substituir por isso. Então esse aqui está funcionando como conjunção integrante. Tranquilo até aqui? Beleza? Vamos para a próxima questão. Leia os versos. Tô apagando.
vamos lá. Leia os versos. Certamente não sabias que nos fazem sofrer. Calma. Certamente que nos fazem sofrer. Na letra B. Bem sei que muitas vezes o único remédio é adiar tudo. Remédio é adiar tudo. E a minha terceira oração, vou deixar essa aqui no off, escondivar essa caneta. E por fim, na nossa terceira oração, nosso terceiro versinho aí, dizem que vou botar só a primeira frase, tá? Primeira parte, quer dizer. Dizem que os índios são bravos. Vamos lá. Primeira parte a gente vai analisar o verbo. Temos um verbo aqui, temos outro aqui. Beleza? Certamente não sabias. Opa, tem um quezinho aqui. Eu pedi... Ai, meu computador ficou em off aqui. Eu pedi para vocês lerem o verso, indique e classifique as orações subordinadas. A caneta não quer ficar por nada. Identifique e classifique, indique e classifique as orações subordinadas introduzidas pelo que nos versos de cada poeta. Bom, aqui é a primeira, tá? O outro que? Bem sei. Olha o que aqui e dizem que. Achei o que? Beleza? Agora nós vamos analisar, né? Eu pedi para vocês indicarem e classificarem as orações subordinadas introduzidas pelo quê? Certamente não sabias. Barrinha, que nos fazem sofrer, é a segunda. Bem sei. Barrinha, tá? Tem um verbo aqui, tá? E aí constituem-se orações. Dizem. Barrinha, coloquei antes do que? Percebam isso, tá? Depois do verbo e antes do que. Então vamos analisar. Eu quero saber que tipo de subordinada é essa, não é isso? Bom, não, na verdade a gente tem subordinada adjetiva e subordinada adverbial, tá? Mas a gente não viu ainda essa matéria, tá? Que a gente vai ver posteriormente, mas todas elas eu já adianto que são subordinadas substantivas, tá dentro daquilo que a gente está trabalhando, por isso que eu mantive a questão, tá? Então a gente vai analisar o verbo. Certamente não sabias. Isso. Posso trocar sim ou não? Sim. Tranquilo? Aqui, será que a gente pode? Bem, sei. Isso. Consigo trocar? Consigo. Dizem. Isso. Veja só. Se vocês perceberem, eu consigo substituir as minhas subordinadas, ou seja, aquelas que vêm introduzidas pela conjunção integrante, pelo pronome isso. Sim ou não? Então eu já sei que a gente está trabalhando com uma substantiva, ok? Agora a gente vai olhar para a estrutura verbal. Certamente não sabias. Não, eu sabia, tu sabias. Então, certamente tu... Olha o verbo aqui oculto, ok? Bem sei. Quem sabe? Eu. Dizem. Ah, mas pode ser determinado, não tem problema. Mas aqui eu consigo identificar pela estrutura, ok? Então, eu falei pra vocês que a ordem tem que ser sujeito, verbo, complemento. Tranquilo? Então, veja só. Aqui eu tenho sujeito sim ou não? Tenho verbo sim ou não? Tenho. Então, eu tenho sujeito e tenho verbo. O sujeito tu, o verbo sabias. Vou terminar no próximo